Olá, mães e futuras mães de todo o Brasil. Eu sou Valquíria Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 mudanças surpreendentes que acontecem durante a gestação e o que a ciência tem a dizer sobre elas. Bora lá? Primeira mudança, o pé cresce. Isso mesmo, durante a gestação o nosso pé pode aumentar até um número e o principal motivo estão nos hormônios. O principal deles é a relaxina, que está relacionada com o afrouxamento dos ligamentos. E é justamente esse hormônio que ajuda o arco do pé a ceder. E aí a gente junta a ação desse hormônio no pé ao inchaço e os sapatos ficam apertados. Embora esse hormônio atue em todo o nosso corpo e tenha uma consequência não tão legal, que é aumentar o tamanho do nosso pé, a principal função dele está em agir nos ossos da nossa bacia, porque ele afrouxa os ligamentos e isso faz com que a nossa bacia tenha uma mobilidade maior para facilitar, para abrir um pouquinho mais, para facilitar a descida do bebê na hora do parto. Isso considerando que o corpo entende, ou o corpo imagina que naturalmente nós vamos ter um parto pela via vaginal e não uma cesariana. Segunda alteração, o corpo incha. Isso mesmo, muitos inchaços na gestação são comuns, porém não são normais. Agora, outros inchaços acontecem em 99,9% das gestantes. Por exemplo, a gente vai encontrar a maioria das gestantes com o rostinho um pouquinho mais gordinho, o nariz um pouquinho mais gordinho, às vezes um pouquinho mais de braço. É aquela típica gestante com cara de gestante. Isso acontece porque o corpo aumenta o seu volume sanguíneo, além de reter mais líquido. E para que o corpo faz isso? Ele faz isso para hidratar e nutrir o útero, a placenta e o bebê em desenvolvimento. Esse inchaço, ele também é importante durante e após o parto, porque ele funciona como um estoque de líquido, já que durante o parto e no pós-parto o corpo vai perder muitos fluidos, muito líquido. Terceira mudança durante a gestação, olfato aguçado. É isso mesmo, durante a gestação a gente fica com o olfato que a gente sente um cheiro estranho a quilômetros de distância. E por que isso acontece? Porque o nosso sistema nervoso está muito mais atento durante a gestação. E aí ele consegue captar cheiros que fora da gravidez a gente normalmente não sentiria. Esse olfato apurado que a gente tem durante a gestação, principalmente no começo da gestação, ele não acontece à toa. Ele é um mecanismo que o nosso corpo desenvolveu para proteger o bebê. Então, essa sensibilidade maior que a gente tem a odores protege a gente e, consequentemente, o bebê de alimentos estragados, de produtos químicos, de fumaça. Isso tudo é um mecanismo do corpo que entra, o nosso sistema nervoso, ele faz com que o nosso corpo entre num modo vigilante, garantindo ou tentando garantir que o bebê tenha um ambiente mais seguro e salubre possível para desenvolver nas melhores condições. Quarta mudança da gestação, coração acelerado. É isso aí, durante a gestação o nosso coração trabalha dobrado e o nosso batimento cardíaco tende a ser maior do que ele era antes da gestação, isso em repouso. Isso acontece porque ao longo da gestação o corpo vai retendo líquido e vai aumentando a quantidade de sangue e ao final da gestação a gente já tem 50% a mais de volume sanguíneo. Isso significa que uma mulher mediana teria de 4 a 5 litros de sangue. Ao final da gestação, ela vai ter cerca de 6 ou 7 litros de sangue. E com esse volume a mais, durante a gestação, a gente acaba sobrecarregando um pouco o nosso coração. Esse volume de sangue extra, ele não serve só para nutrir o bebê durante a gestação. Ele também funciona como um tipo de estoque que o corpo faz, já que o corpo entende que durante o parto vai haver perda de sangue. Num parto normal, a gente perde cerca de 500 ml de sangue. Num parto cesárea pode ser um pouquinho mais, cerca de 1 litro. Um pouco mais, um pouco menos, estou falando de maneira geral em valores aproximados. E o corpo, sabendo disso, ele também mantém uma quantidade a mais de sangue. Então, esse volume extra ele tem duas funções, né? Primeiro, para nutrir o bebê. E segundo, porque é uma reserva, já que a gestante no momento do parto vai perder um pouco de sangue. E por fim, a quinta alteração durante a gestação, a memória prejudicada. Isso mesmo, esse esquecimento que a gente vai ter na medida que a gravidez avança não é descuido. A ciência já comprovou que durante a gestação o nosso cérebro passa por uma reorganização. Então, o cérebro entende
que ele vai ter uma nova função em breve e ele se reorganiza para dar conta da demanda. Ou seja, ele ativa áreas ligadas ao cuidado e à empatia e, por fim, acaba negligenciando as áreas ligadas à memória de curto prazo. Isso porque o cérebro entende que quando esse recém-nascido nascer, ele vai precisar, a mãe, no caso a gestante, vai precisar dar muita atenção e vai precisar entender sinais sutis que esses bebês vão transmitir. E ele fica super aguçado para isso, tanto que as mães, em geral, elas conseguem reconhecer pequenas alterações faciais do bebê com poucas semanas de vida, mas a consequência disso é que essa reorganização cerebral custa a nossa memória durante a gestação e depois dela. E o legal é que a gente pode perceber com essas 5 mudanças é que elas não são aleatórias, são todas adaptações durante a gestação que o corpo está fazendo para preparar a mãe para criar um ambiente seguro e para poder acolher esse bebê da melhor maneira possível quando ele nascer, além do corpo também trabalhar e cuidar para que haja uma conexão, como é o caso dessas alterações, dessa reorganização cerebral, para fazer uma conexão da mãe e do bebê para estabelecer um vínculo. Isso é muito legal, né? A ciência é realmente incrível. Essas mudanças, embora algumas sejam bastante desconfortáveis, quando a gente entende o motivo, a gente fica fascinado. Bom, eu pelo menos fico fascinada. É muito bacana quando a gente entende essas mudanças. Na minha gestação, eu lembro que essa parte do cheiro me pegou muito, porque de fato, no começo de uma rua eu senti o cheiro de um lixo que estava no poste no final da rua, metros e metros e metros de distância, e aquilo realmente me incomodava muito. E de fato, né, lixo são produtos que seriam alimentos que não são próprios para o consumo, né? E aquilo me pegou muito. E inchada eu fiquei, tem vídeo aqui no canal, meu rostinho estava mais gordinho, meu nariz estava bem de batatinha mesmo, o nosso corpo fica realmente bem inchado. A memória foi bastante engraçada comigo, porque quando eu li sobre isso no começo da gestação, eu falei, comigo não vai acontecer, sabendo que eu vou começar a ter lapsos de memória, eu vou ter uma rotina um pouco mais cuidada para minimizar esse efeito que vai acontecer a longo prazo. Ou seja, eu criava rotinas para não esquecer, mas eu esquecia das rotinas que eu criava. Então, de fato, enfim, o que eu não anotava durante a gestação eu esquecia. E ficou bastante engraçado, porque sabendo que era comum, sabendo o que acontecia e sabendo por que acontecia, enfim, eu tentei criar alguns mecanismos que obviamente não funcionaram, mas eu me divertia porque eu sabia que era temporário e sabia o que estava acontecendo e por que estava acontecendo, né? Agora, você, me conta aqui embaixo nos comentários, você que tá gestante ou que já foi gestante, passou por alguma dessas mudanças, como foi pra você? Fala pra mim que a gente pode continuar esse bate-papo por lá e até o próximo vídeo, porque a curiosidade nunca tem fim. Até lá!